A conversa de hoje é com nada mais, nada menos que a médica obstetrícia Andréia Correia. Andréia é uma referência em todo o Nordeste a respeito da questão do parto humanizado, o parto adequado, como o Ministério da Saúde gosta de enfatizar. A gente vai tratar hoje sobre as dúvidas das grávidas que estão aí em casa. A gente tem muitas perguntas sobre isso, muitas questões também polêmicas a respeito das cesarianas. Semana passada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou um relatório em que alerta para uma epidemia no país de partos cesáreos. Ela vai tratar disso aqui com a gente, é uma referência. Doutora, muito obrigada por ter vindo esclarecer, ajudar a gente nessa pauta. Nossa, eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui trazendo essa contribuição, né, na área da obstetrícia e tratar de um tema tão importante e tão delicado, que é a questão da indicação, né, das cesarianas e dessa epidemia que a gente vem vivendo e que é uma realidade latente, né? Hoje o nosso país, o Brasil, ele só perde para a República Dominicana, né? Ou seja, ele é o segundo maior número de cesarianas do mundo, né? Então isso é realmente assustador e a gente pode de fato tratar como uma epidemia. Nós temos aproximadamente na rede pública, né, mais de 40% de cesarianas e na rede privada esse número chega a 84%. Então, as evidências mostram que em torno de 10 a 15% é que seria aceitável, né, de cesarianas por uma situação de necessidade, né? Doutor, esse número alto de cesarianas é o que? É o medo? Muita gente fala que é o receio mesmo do medo de enfrentar aquela dor, enfim. Na sua análise, o que leva a esse alto índice, a essa epidemia no país? Eu acho que ele é multifatorial, né? Inicialmente é uma questão da nossa cultura. O país ele vive uma cultura cesarista, né? Não só a questão do aspecto da escolha da mulher, mas também por uma questão de influências, né? Então, existe uma pesquisa recente, um estudo Nascer, que mostra, por exemplo, que no primeiro trimestre, só em torno de 37% das mulheres já optam por uma cesariana. Quando chega no final da gestação, esse número ele sobe para 67%, quase 70%. Então, existem muitas influências durante o pré-natal, né? Existem muitas influências durante o meio do caminho. É preciso buscar informação, procurar um profissional que, de fato, né, esteja desenvolvendo esse trabalho de assistência obstétrica e hoje é possível, a própria ANS disponibiliza as taxas de procedimento dos profissionais, então é necessário a mulher ela buscar essa informação, né? Eu sou muito a favor da questão do protagonismo da mulher em relação ao parto, que é algo que é o corpo dela, né? Então ela tem que de fato ir em busca disso e haver essa preparação, participar de rodas de gestante, de discussão, né, de relatos, ouvir relatos de mulheres que vivenciaram as experiências e aí a gente vai poder compreender, né, e facilitar esse processo. Então nós temos um déficit muito grande na assistência pré-natal, né, tanto na rede pública quanto na rede privada, né, que de fato coloca os riscos e benefícios de ambas as situações. Existe um aspecto também que a cesárea no Brasil é algo elitizado pelo fato do Sistema Único de Saúde, né, nos trazer a condição de indicar uma cesariana, a necessidade de uma condição clínica da mulher para que aquilo aconteça, é tanto que o número ele mostra muito bem, 40% em relação a 84%, então a mulher do SUS ela vai parir mais do que a mulher da rede privada, porque é necessário uma indicação clínica. Então para aquela mulher que mora na comunidade, que não tem acesso à saúde privada, para ela ser submetida a uma cesariana é uma questão até de status. Conseguir minha cesariana. Então há uma inversão cultural muito grande, né? Uma inversão de valores e isso precisa ser trabalhado desde a primeira consulta de pré-natal. Aliás, precisa ser trabalhado nas escolas, né? Às vezes nós vemos exemplos de países europeus, de países de primeiro mundo, que essa questão da importância do nascimento, ela é trabalhada desde muito cedo nas escolas. Então faz parte da educação daquela criança que já vai crescendo naquele cenário, que vai entendendo como é o processo e os riscos de cada condição. E aí isso, aquela jovem vai crescendo, vai desenvolvendo, vai vendo o exemplo de sua mãe, de seus avós, referenciando aquelas condições de mulheres que passaram pela experiência positiva, né, do parto e trazendo aquilo para ela. Então nós temos
uma epidemia aí que não é de agora, né? Então, se a gente for avaliar nos últimos 10, 20 anos, né? Então é uma coisa cultural. Nós temos os filhos, as crianças que estão nascendo hoje e os jovens, as jovens mães, a maioria são filhos de cesarianas. Então, minha mãe teve cesárea, então eu vou ter essa condição. Então, é por isso que eu digo que é um aspecto multifatorial. Existe a influência do profissional também, né? Então, às vezes, a questão do medo colocado em determinadas condições, o medo de sentir a dor, porque não foi trabalhado aquilo, né? Eu costumo dizer uma coisa muito assim, que é muito latente na vida prática, que a mulher, na condição de parturiente, que é quando ele está em trabalho de parto, que é um momento de vulnerabilidade, ela, quando ela pede uma cesárea, ela não está pedindo uma cesárea. Ela quer o alívio daquela dor, daquele sofrimento que está sendo colocado para ela. Então, quando a gente consegue oferecer técnicas não farmacológicas de alívio da dor, ou até farmacológicas, quando a gente consegue disponibilizar uma analgesia de parto, se depois de tudo isso a mulher permanecer nessa escolha, eu acho que essa escolha deve ser respeitada. Mas só que é uma concorrência desleal. Eu não tenho muitas vezes como oferecer esses meios, né? E ela acaba achando que a única coisa que ela tem para recorrer e solucionar aquela dor que ela está sentindo naquele momento é a cesárea. Então é isso que é preciso ser colocado e trabalhado durante o pré-natal. Inclusive aqui na Paraíba, minha gente, é um dos estados em que o índice de partos cesáreos é mais aterrorizante, é alarmante, como a doutora bem fala. Ano passado, segundo a Secretaria de Saúde, o portal Clique PB teve acesso a dados inéditos, foram aproximadamente 34 mil cesáreas realizadas contra apenas 22 mil de partos normais. Doutora, como que está esse cenário aqui no estado? Quais são os projetos que a senhora vem acompanhando para ir contra essa maré de conscientização mesmo? É uma situação realmente muito alarmante, é uma realidade latente, né? Eu também tenho a oportunidade de ser diretora de uma maternidade pública do Estado e assim nós temos tentado fazer um verdadeiro projeto de vinculação com as unidades de saúde da família, isso no contexto de SUS. É necessário que haja esse vínculo, que a mulher ela consiga conhecer a maternidade, que as maternidades se preparem e disponibilizem ambientes favoráveis para o parto normal, com a figura da equipe multiprofissional dando esse apoio e esse suporte durante o processo, né? É necessário, de fato, essa comunicação. É necessário também que os órgãos de fiscalização, eles busquem, né, ter conhecimento e contato com instituições privadas, por exemplo, que nós temos aqui no estado da Paraíba, com 96% de taxa de cesariana, né? Então, a coisa está gritante. É preciso realmente que os usuários, eles também busquem informações de saber conhecer as maternidades previamente. Eu acho que uma visita na instituição ela é fundamental para criar vinculação, para que a mulher conheça que caminho ela vai percorrer. Né? E está em busca de rodas de gestante, né? De esses dispositivos que vão ajudar a informá-la, né? Grupos às vezes mesmo nas redes sociais, né? Que vão estar mostrando os caminhos que podem ser percorridos e haver essa preparação, né? Adquirir essa bagagem, né? Eu acho que é fundamental, mas assim, de fato é uma realidade do nosso estado e do nosso país, né? Doutora, quais são as consequências? Muitas pessoas falam dos mitos, mas quais são as consequências para a mãe e para o bebê do parto cesariano? Qual é que é a diferença? Se é que pode-se dizer que tem mais vantagem de um para o outro? Porque a gente sabe que é uma questão também de natureza, né? Envolve questões além. O que a gente precisa lembrar é, na realidade, uma verdadeira retrospectiva histórica, né? A mulher, assim como todos os mamíferos, né, foi projetada para parir, né? Eu até costumo dizer que aquele discurso de todo bebê sabe nascer e toda mulher sabe parir, eu acho muito forte. Mas, de fato, a grande maioria sabe parir.
É preciso dar condições para favorecer esse processo. Nós temos pouquíssimas condições clínicas que levam à indicação absoluta de cesariana. Eu posso contar nos dedos das mãos, né? Então, por conta disso, se as mulheres tiverem essa informação, elas precisam realmente ser mais questionadoras, né? Elas precisam ir em busca dos motivos reais, dos motivos fictícios de indicar uma cesárea. Em relação à questão de vantagens e desvantagens de cada procedimento, sem dúvida o parto normal tem inúmeras vantagens, porque a cesariana ela traz com ela, né, do ponto de vista materno, um risco de infecção, um risco de fenômenos tromboembólicos. Eu tenho uma experiência muito, que me marcou muito ainda no período de residência, de uma jovem mulher, uma terceira cesariana, né, e ela desenvolveu um tromboembolismo pulmonar e foi a óbito. Então, a morte materna é algo que impacta toda uma sociedade, né? E isso atrelada a essa condição. De fato, ela já tinha 2 cesáreas anteriores, né? Muito provavelmente ela já necessitava daquele procedimento, embora hoje nós temos situações em que a mulher ela pode sim tentar um parto normal após cesarianas, né? E temos profissionais aqui no estado que fazem isso, que se colocam à disposição, mas além disso, nós temos outras condições, como por exemplo a questão da dependência de outras pessoas por pelo menos 40 dias, né? Riscos de adoecimento, queda do sistema imunológico, né? Então, a mulher ela tem uma tendência maior a desenvolver blues puerperal ou depressão pós-parto, né? Por estar naquela condição de prostração. Não é uma cirurgia simples, são 7 camadas que vão ser cortadas até chegar ao útero. Riscos relacionados a lesões de órgãos próximos do útero, como lesão de bexiga, lesão de alças intestinais, né? Às vezes por relação de aderências que a mulher tenha previamente. Então, existem muitos riscos atrelados, né? E em relação ao bebê, muitas vezes essas cesáreas, elas não são feitas no período do trabalho de parto, que é o que a gente chama de cesárea intraparto, né? Então, para o bebê ele dá sinais quando ele está pronto, né? Ele libera substâncias que vão indicar que ali é o momento para ele nascer, favorecendo o surgimento das contrações, do esvaecimento do colo e dilatação do colo do útero, mostrando que realmente ali é o momento. Quando se tira o bebê antes do tempo, ele não estava preparado para nascer. Ele precisa se colocar numa posição mais adequada, né? Ele vai estar, o próprio segmento uterino, ele vai estar mais preparado para o parto, inclusive reduz riscos na própria cesárea intraparto. E aí uma das coisas, o próprio Ministério da Saúde, junto com o Unicef, tem feito campanhas de esperar o tempo do bebê. Inclusive, isso foi um dos temas do programa Cantando e Informando, que eu tenho no Instagram, né, todas as quartas. Eu acredito que foi há 2 semanas atrás, que trazia até a música Me Espera, né, do Tiago Lorque, que falava justamente que o bebê ainda está ali e que ele vai dar sinais. No tempo certo, ele vai estar dando sinais clínicos, que é o momento dele nascer. Então, assim, eu respeito muito, né, a autonomia da mulher na escolha do parto, né? Então, mas é necessário que essa mulher ela receba todas as informações e ela tenha plena condição, né, de saber que a cesariana ela traz muitos riscos. E é um dos pedidos que eu faço a essa mulher que me procura no consultório, que ela pelo menos espere o tempo do bebê, né, para que ele possa nascer no momento que de fato ele escolheu para nascer. E se você for avaliar estatísticas de entrada de bebês em UTI neonatal, você vai observar que está muito atrelado a essas datas comemorativas, porque esses bebês, eles muitas vezes, existe o que a gente chama de erro de data, né? A idade gestacional, ela é uma idade estimada. Então, às vezes eu estou tirando o bebê achando que é 39 semanas, como o próprio Ministério da Saúde preconiza quando for feito um agendamento de cesárea eletiva, que seja de 39 em diante. Mas às vezes esse bebê tem um erro de data de 1 a 2 semanas. Eu estou tirando ele com 37 e 38. Aí o que é que vai acontecer? Ele pode ter uma síndrome de desconforto respiratório, né? Ele pode ter, desenvolver problemas por conta dessa retirada precoce. Ele não estava ainda no período de nascer, a imaturidade de determinados órgãos ainda dessa criança.
e acabando adquirindo outras doenças por estar num ambiente de terapia intensiva, às vezes um ambiente que é insalubre, uma permanência aumentada no ambiente hospitalar, uma vez que muitas situações dessas poderiam até mesmo nascer de forma domiciliar, né? Então, as mulheres que são classificadas como risco habitual, né? As mulheres, elas podem fazer essa escolha, né? Então, assim, eu não faço parte domiciliar, por conta de uma questão pessoal e também de uma questão do próprio Conselho Regional e Federal de Medicina, mas eu respeito a mulher que faz essa escolha, né? Embora existem critérios muito bem definidos para quem pode ou não parir em casa, né? Eu acompanho o pré-natal de algumas mulheres que fazem essa escolha, eu deixo muito claro o meu posicionamento, mas respeito a escolha delas, né? Então, as escolhas são acolhidas e elas têm entendimento também de consequências que podem ocorrer, né? O nosso cenário ainda, eu acho que precisa avançar muito, se a gente compara com referências de outros países, do ponto de vista da dificuldade que a gente tem na rede, né, do atendimento das urgências e emergências, né? A gente tem um número menor ainda de ambulâncias, por exemplo, para prestar esse socorro. Nós temos horários de pico de trânsito que podem dificultar o translado dessas mulheres para instituições hospitalares. Então, eu acho que é necessário ainda um avanço muito grande, mas eu acolho aquela mulher que tem essa escolha, é o que me cabe, né, enquanto profissional. Isso é o que está relacionado ao parto humanizado, ou parto adequado, eu até gosto mais desse termo, o parto positivo, onde a gente respeita as escolhas da mulher, né? O protagonismo da mulher está evidente, né? E é colocado para ela todas as questões da informação, de consequências das escolhas delas, né? E inclusive existe o que a gente chama de plano de parto, que é uma verdadeira carta de intenções que a mulher escreve, como ela idealiza vivenciar o nascimento daquele filho, né? E cabe ao profissional se colocar e deixar claro até onde ele pode ir, né? E deixar de forma honesta e muito aberta, né, as situações que ele considera, junto com evidências científicas, que podem ser respeitadas, né? E até onde ele pode ir, do ponto de vista da limitação do profissional também. Então, eu acho que o diálogo é muito importante durante o pré-natal, as coisas muito claras, né? A gente tem aquele público de profissionais, eu estava conversando com você anteriormente, tem aquele profissional que escolhe e opta por não prestar essa assistência ao parto normal. A gente tem que ver o lado profissional também, que a obstetrícia não é uma especialidade fácil. É algo que exige muita dedicação, muito sacrifício de, por exemplo, estarmos disponíveis a qualquer dia, qualquer hora, porque o bebê ele nasce a qualquer dia, qualquer hora. E eles amam as madrugadas, a maioria adora, principalmente na lua cheia, né? Existe uma influência importante do período da lua cheia. Eu acho que a lua tem poder sobre as águas e na prática a gente vê as maternidades lotarem nesse período. Então eu acho que parte muito disso, sabe? Desse diálogo, dessa sinceridade de colocações e do respeito mesmo da autonomia da mulher e do protagonismo dela. Doutora, dentro da medicina, tem como orientar, tem dicas, conselho, aquelas mulheres que no fundo querem ter normal, mas não tem, falta coragem para assumir isso e para enfrentar também, porque não é algo simples, não é? Existe toda uma missão, é uma jornada, né, como vocês costumam bem dizer. E realmente existem características que favorecem as mulheres não, essa vai ter uma probabilidade maior de ter normal. Eu também fiquei sabendo que tem um exame, depois a morfológica, que vai ali ajudar a saber se realmente ali aquela mulher tem mais chance, né, para ter um parto normal. Como é que funciona essa parte das características que indicam, que favorecem? Eu acho o seguinte, que a mulher que de fato deseja um parto normal, a primeira coisa que ela deve fazer é buscar uma equipe, né, que de fato esteja disponível para assistência ao parto normal. Segundo ponto, escolha uma doula, né? O que é doula? Doula, né, do conceito, traz que é aquela mulher que serve, né? Então, se a gente for fazer uma retrospectiva histórica, desde a antiguidade, né, nos cenários de parto, sempre havia aquela mulher que estava ali dando suporte, né? Que estava hidratando aquela mulher, que estava alimentando, né? Que estava dando esse apoio psicoemocional, que muitas vezes está totalmente desatrelado da questão técnica. Então, por exemplo, por mais que eu queira ajudar, contribuir no cenário do parto,
eu, enquanto profissional, digo obstetra ou enfermeiro obstetra, que está prestando diretamente a assistência voltada para esse nascimento, vai estar focada na parte técnica, né? Se o bebê está desenvolvendo bem, do ponto de vista do parto, se o bebê tem uma frequência cardíaca fetal tranquilizadora, né? Se a mulher ela não está evoluindo para uma exaustão materna, então por mais que eu queira, eu não vou estar lembrando, ela tem que se hidratar, ela tem que se alimentar, ela precisa estar com aquele apoio ali na hora que ela sentir muita dor, aquela contração que foi mais intensa, tem uma pessoa ali dizer, é menos uma, né? É como uma onda do mar que vai e vem, né? E você vai conseguir. Então, dando aquele suporte, né, alimentar, porque na realidade, se a gente for avaliar, o útero ele tem poucos receptores de dor. A questão é mais psíquica. Existem pesquisas mostrando que aquelas mulheres que se preparam, que conseguem fazer hipnose, meditações, exercícios respiratórios, elas lidam muito melhor com a dor durante o processo, porque a dor, de fato, ela é real, ela é inerente ao parto, o sofrimento não. Ter o apoio, por exemplo, do seu companheiro ao seu lado. Então, assim, eu sou uma profissional que eu luto muito pela defesa da lei do acompanhante. Primeiro que lei é para ser cumprida, né? E quando você se coloca no lugar da mulher, você quer alguém ali seu, né? Todas as pessoas, muitas vezes, que estão, principalmente no contexto público, são pessoas que você nunca viu, na grande maioria das vezes. Ou até na rede privada, quando você vai ter com um plantonista da clínica, muitas vezes você nunca viu aquele profissional. Você tem que ter um porto seguro ali. E a doula, ela vai ter acesso a essas informações, a essas evidências científicas, elas vão ajudar na terapia não farmacológica de alívio da dor, né? E ela vai dar essa contribuição, sim. E eu digo na prática, né? Eu confesso a vocês que a nossa formação, a minha formação particularmente, era uma formação conservadora e eu precisei desconstruir muita coisa, né? Então, às vezes, eu costumo dizer que o tempo da desconstrução de cada profissional, ele é um tempo variável, né? Às vezes aquela pessoa que está exercendo determinadas técnicas, não é que ele tenha maleficência, mas é porque ele não desconstruiu ainda e é necessário que ele busque aquilo. Então é preciso que a mulher ela conheça a equipe que ela busca o seu parto, né? Que ela tenha uma doula, que ela faça uma visita na maternidade, conheça o espaço de onde ela vai parir. Falando em doulas, tem uma lei, né, doutora, aqui no nosso estado, exatamente. Recente, inclusive. E aí, o que é que acontece? Primeiro porque a lei precisa ser respeitada, mas muitas vezes as mulheres não conhecem o direito que elas têm. E muitas vezes aquela situação acaba sendo colocado determinadas imposições e quando você pensa que não está lá a mulher no cenário de nascimento, sem o marido junto, sem um familiar que ela gostaria que estivesse, ou sem a doula que a acompanhou, né? Então isso precisa ser imposto realmente, que é um direito, né? Então eu acho que é preciso essa informação, esse conhecimento, adquirir esse contato, participar de rodas. Eu luto muito por isso, né, de discussão de cesárea versus parto normal, de conhecimento do que é o trabalho de parto, conhecer o mecanismo do trabalho de parto, o que é um falso trabalho de parto, a mulher conhecer melhor o seu corpo, né? Então tudo isso vai de fato ajudar e contribuir para um desfecho favorável, né, para que a escolha dela seja respeitada. Ô, doutora, e o que o SUS, dentro desse leque de opções, o que ele oferece para essas mães, para essas gestantes? O que dentro desse acompanhamento do pré-natal elas podem contar? Eu costumo dizer que, assim, do ponto de vista do pré-natal, a gente tem algumas unidades que realmente se destacam, né? Profissionais da enfermagem obstétrica que estão nesses cenários, né? Que às vezes disponibilizam de grupos de gestantes e que fazem esse acompanhamento. Mas eu acho que ainda é preciso um processo de vinculação das unidades de saúde da família com as maternidades, né? Que as mulheres possam conhecer onde elas vão ter esses filhos, né? Que possa haver uma vinculação maior. E é necessário também que as maternidades, elas melhorem. De 2 anos para cá, a gente já viu muitas mudanças, né? Temos maternidades aqui no município que se adequaram muito. A maternidade Cândida Vargas, por exemplo, hoje tem salas de parto ambientadas, né? Com imagens, assim, que a gente sente um ambiente. O ambiente, ele é fundamental no parto, né? Então, ele favorece muito o processo, né?
temos o Hospital Universitário também, que tem desenvolvido essa ambiência, a maternidade Frei Damião, que está passando por um processo de mudança, que tem mesmo com a questão da dificuldade de espaço, mas tem conseguido trazer fisioterapeuta para todo o cenário, né, para contribuir, e dispositivos como a bola, banqueta, nós temos o cavalinho, que vão ajudar. O Edson Ramalho também hoje já tem uma melhora nessa ambiência e na capacitação desses profissionais, né, de contribuir mais nessas terapias não farmacológicas de alívio da dor e de estar ali junto mesmo, dando força, dando incentivo à liberação, né, à permissividade no sentido do cumprimento da lei, de permitir que as doulas elas participem. Nós temos, por exemplo, maternidades que fazem curso de formação de doulas, como a maternidade Canda Vargas do município, né? Então isso assim, a gente percebe que está havendo melhora, mas ainda precisa avançar bastante, né? Eu acho que é por esse lado, né? Mas essa turma jovem que já vai vindo com um processo de desconstrução, né? Já vai vir preparado para esse novo modelo de assistência obstétrica, eu acredito que dias melhores virão. Se Deus quiser. A gente agora vai para aquelas perguntas dos internautas, que são muito curiosas também, e a gente vai esclarecer, por exemplo, aquelas vacinas, doutoras, as vacinas que as gestantes são obrigadas a tomarem durante o período. É verdade que realmente existem vacinas que as mamães não podem ficar sem? É verdade, como também tem vacinas que elas não podem tomar, né? Então, assim, o calendário vacinal da gestante, ele é até simples, né, em relação à criança, por exemplo. Ela precisa ter a garantia do reforço, né, ou se ela não tem comprovação de ter vacinas prévias, né, deve ser feito 3 doses, né, da proteção contra a difteria, tétano e coqueluche, né. Então, uma novidade que nós tivemos em torno de 3, 4 anos atrás, que foi a inserção da DTP, certo, que cobre o pertussis, esse pé do pertussis que vem da coqueluche, que dá essa cobertura para a mamãe, principalmente para o bebê até 0 a 2 meses, que é um período que ele vai estar descoberto contra a coqueluche, e através da amamentação é possível oferecer essa vacina para o bebê. Nós temos a hepatite B, que ela precisa também ser contemplada, né, durante a gestação, que também são com 3 doses. Se a mulher ela não tiver vacina prévia, né, mas se ela já tiver comprovação, ela vai fazer um reforço dessa vacina. E nós temos as vacinas de campanha, como a influenza, né, que é bem importante. Nós temos que lembrar que a gestante ela entra no grupo de risco, né, como uma comorbidade na realidade, pelo fato de ter um maior índice de mortalidade materna nessa condição da influenza. Então, é uma situação muito crítica. Nós tivemos na maternidade Frei Damião, por exemplo, uma mulher que foi vítima de H1N1, uma gestante que, graças a Deus, a todo o empenho da equipe, da nossa equipe de terapia intensiva, né, que ela se recuperou, ela teve o seu bebê na maternidade e foi um motivo de muita alegria, porque é uma condição clínica que pode levar à morte na gestação. Então, eu costumo dizer que não percam o período da campanha da vacina da influenza, né, e estejam sempre prontas e preparadas contra a difteria, tétano, coqueluche e também a hepatite B. Que é essa DTPA. Isso. Elas podem ir no posto e serem vacinadas? Os postos de saúde disponibilizam essa vacina? Nós, inclusive, nesse exato momento, nós tivemos uma dificuldade da chegada da DTPA, inclusive para os bebês, né, para as crianças. E agora nós estamos com os postos abastecidos, né, tem também o Lactário da Torre, que disponibiliza. A DTPA propriamente dita é uma das 3 doses da DT, que antigamente era dada no adulto. Então, essa DTPA ela deve ser agendada para ser dada a partir de 20 semanas, podendo ser administrada até 15 dias pós-parto. Mas o ideal é que seja logo após as 20 semanas. Então, se você nunca tomou a vacina contra tétano e difteria e coqueluche, você vai tomar a primeira dose de DT, durante já, às vezes, no primeiro trimestre mesmo. A segunda dose vai ser programada, que já vai ser essa DTPA, após 20 semanas, e uma terceira dose de DT, certo? Se você já tem a vacina prévia, você vai tomar a DTPA apenas a partir da 20ª semana. Doutora, outra dúvida também que chegou para a gente é em relação à saúde bucal. A gente quer saber se é mito, se não é. O que a gente sabe é que as mães sentem sim desconforto, a gengiva que fica mais sensível,
chega a sangrar. Isso tem como ser evitado ou as mães têm que estar preparadas mesmo para esse período? Olha, a saúde bucal na gestação, ela é um tema assim de muita relevância pelo fato das mulheres elas terem elas precisam na realidade ter essa acessibilidade ao profissional da odontologia, porque se sabe que a gestante ela tem fatores de risco para desenvolver até condições clínicas que podem levar a complicações como até mesmo a endocardite, a desenvolvimento de infecções que a infecção sai daquele foco dentário e pode chegar à corrente sanguínea e causar repercussões materno-fetais. Então, a saúde bucal é algo muito importante, já desde o primeiro trimestre. Essa mulher ela precisa ser avaliada, tá certo? Existem alguns procedimentos que realmente vão ser postergados, né? Vai ser avaliado o risco-benefício, mas pelo menos um curativo, uma limpeza, uma higienização daquela região é preciso que seja realizado. A gengiva ela vai estar muito mais frágil por efeito hormonal mesmo da própria progesterona, uma fragilidade capilar muito grande e a paciente apresenta mesmo essa sensibilidade maior, podendo ter a gengivorragia, que é um sangramento gengival, mas é importante também estar avaliando como é que estão as plaquetas dessa mulher. Então, em todos os trimestres ela vai estar fazendo hemograma e vai estar sendo dosado o nível de plaqueta, porque ela pode estar tendo outras condições clínicas que também cursam com gengivorragia. Então, é importante esse atendimento multiprofissional do obstetra alinhado com o odontologista. Então, isso está inserido mesmo e é um direito da gestante ter essa saúde bucal garantida. Doutora, tem outra questão também que é a respeito da imunidade. Às vezes nesses exames os leucócitos dão muito altos e as mães já entram em pânico por suspeitarem de infecções, enfim. Mas tem outra cadeia também que fala que, dependendo do metabolismo da mãe, esses leucócitos altos, acima um pouco da média, também não significa dizer que vai ter alguma infecção ali. É mesmo verdade? Existem mulheres que têm realmente a imunidade acima da média? O que acontece é o seguinte, né? A gestante, ela é um ser susceptível, né? Porque para que o organismo materno não rejeite o bebê, que nada mais é que um corpo estranho para ela, há uma queda do sistema imunológico, né? Então, com isso, ela fica vulnerável. Então, os leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, que vão estar ali relacionados diretamente com a questão da imunidade, eles podem sim estar elevados porque a gestante ela tem um metabolismo vai estar mais acelerado, ela tem várias condições de gerar essa vida, né, que vai causar modificações em todo o organismo, principalmente do sistema imunológico, do sistema cardiovascular. Então, isso vai refletir de fato na leucometria dela. Então, é considerado aceitável, por exemplo, um nível de leucócito de até 16 mil. Né? Então, se eu tenho uma gestante que está saudável, que não tem alteração de sinais clínicos, e chega para mim com um hemograma de rotina de 16 mil, eu tenho que acalmar e tranquilizá-la que o nível de gestante ele é diferenciado do adulto. Né, de um modo geral. E aí, agora é necessário a gente afastar outras condições. Às vezes a paciente pode ela podia ter um nível na avaliação anterior, no trimestre anterior, de um leucócito de 5, 6 mil, e de repente pula para 16 mil, e aí me chega com queixa de dor pélvica, né, com alguma queixa que pode estar associada a uma condição clínica, uma infecção dentária, e aquilo pode estar sendo refletido por um quadro infeccioso. Então, é preciso individualizar, né, e avaliar cada caso, né, para que a gente possa, de fato, afastar. Mas, como eu te falei, de forma rotineira, paciente sem clínica, né, estando numa condição aparentemente saudável, sem alteração de sinais vitais, é uma condição materna mesmo, da gestação. Saudável. Quais são as dicas, aquelas principais que a senhora destaca para as mamães que estão nos assistindo, não só as mamães, os internautas, as famílias, para ajudar as suas grávidas que estão em casa, que estão passando às vezes por uma gestação de primeira viagem, então tem toda uma ansiedade, uma preocupação, e também para aquelas que já tiveram e também ainda não lidam, por exemplo, muito bem com a questão da amamentação, né? Tem até casos de mulheres que começam já a fazer uma drenagem, não sei se esse é o termo, mas começam já a trabalhar as massagens, e outro lado que fala que não é recomendável, que é bom fazer isso próximo já. O que a senhora avalia e quais as dicas que a senhora nos dá?
Olha, eu acho assim, especificamente em relação à amamentação, né, que é algo que mexe muito com a mulher. Eu tenho pacientes, por exemplo, que chegaram para mim e disseram, olha, eu não tive problema nenhum com o nascimento, com o parto, mas tive muita dificuldade com a amamentação, né? E aquilo me fez me preparar mais e até participar de cursos voltados para isso, porque muitas vezes a gente acha que tem o domínio de tudo e nós não temos, né? Hoje nós temos os consultores de amamentação, né? Que dão uma contribuição muito importante, participar de rodas voltadas só para a amamentação, não só a mulher, mas o companheiro, né? Às vezes familiares que vão estar ali dando aquele suporte. A amamentação exige muito da mulher. Em relação à preparação da mama, hoje a recomendação é deixa a mama quietinha, deixa ela em paz, não precisa, o próprio corpo, as modificações, as alterações fisiológicas do organismo da mulher vai proporcionar essa preparação, né? E às vezes, eu tenho um bico invertido, eu tenho uma condição que minha mama ela é um pouco desviada, mas não se preocupem, né? Deixem o bebê nascer e a partir desse momento, sim, é necessário uma pega correta, né? É necessário um trabalho mais intensivo para evitar determinadas complicações, né? O que eu acho fundamental nesse aspecto, né? Nesse tema, e também para outras condições que vão surgir durante a gestação, tenha uma rede de apoio. Então, o pré-natal é o período de você se preparar para saber com quem você vai poder contar. Porque você vai chegar a situações, né, de você se sentir sozinho, né, de você achar que é muita carga, é uma mudança muito grande na vida da mulher, principalmente da primeira experiência de parto, né, do primeiro filho, muda tudo, né? Então a mulher ela dá uma reviravolta na vida dela. Então ela precisa ter pessoas que ela pode contar, ela vai ter momentos que vai se sentir cansada, que ela vai precisar dormir, ela precisa de alguém que possa cuidar do filho dela, porque senão vem a culpa por ela achar que não está dando se dedicando ao máximo. Então rede de apoio eu acho fundamental. Então, as mulheres que conseguem ter essa rede de apoio, que elas conseguem se desprender um pouquinho da maternidade por completo, em alguns momentos que ela precisa ser um pouco egoísta, para olhar para si, né, para se cuidar. E quando ela tem essa condição, a gente vê que ela lida muito de forma leve com o puerpério, né, que é um período de muita fragilidade, de vulnerabilidade mesmo, né, física e também psíquica para a mulher. Então, eu acho que se prepare agora, no pré-natal, e identifique as pessoas que você vai precisar. Tenha ideia de como a sua rotina vai mudar e tente se adequar a ela. Quando o bebê dormir, você vai dormir e não fazer coisas de atribuições domésticas, por exemplo. Você precisa do descanso, porque senão você não vai dormir, vai virar um zumbi, né? E isso acontece muito. O bebê dormiu, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, tenta se policiar nesse aspecto, né? Entenda que a tua rotina vai mudar. Aceita o teu corpo como está, né? Porque a mulher não é no piscar de olhos, nem no estalar de dedos que vai voltar o corpo que ela tinha. Muitas vezes não vai voltar, mas você não é a mesma pessoa mais. A partir do momento que ocorre o nascimento, né? Não nasce só um bebê, nasce uma nova pessoa, uma mãe, né? Então aquilo ali precisa ser trabalhado. Tudo isso durante o pré-natal, e eu acho que é o que vai contribuir para que seja leve, né, e que seja tranquilo e que seja feliz. A dica é não se preocupar. Não se preocupar. Viva um dia de cada vez. Doutora, a gente agora vai tratar de um assunto que está sendo comentado, mas ainda de forma muito tímida. Ele é muito comentado na Europa, que é a respeito do ácido fólico. Algumas mulheres possuem uma síndrome que não trabalha esse ácido que a indústria farmacêutica passa para ser ingerido. E chegam até a ter casos de complicações e outras pesquisas relacionam com até a possibilidade de autismo, que é também um grande... É algo que está se manifestando, né, em todo o mundo. O número aumenta alarmantemente a cada ano de crianças que nascem com esse espectro. Então, a gente vai tratar dessa questão do ácido fólico. A senhora tem chegado para a senhora essas informações de que o metilfolato ele possa ser mais trabalhado nesses pré-natais?
Olha, é uma questão assim bem polêmica também na comunidade acadêmica, né? O que nós sabemos é o seguinte: o metilfolato é a formativa do ácido fólico. De fato, existem grupos de mulheres que precisam tomar o metilfolato ao invés do ácido fólico, porque elas não possuem uma determinada enzima que vai metabolizar aquele ácido fólico. Como que elas descobrem isso, doutora? É difícil porque é um grupo muito pequeno, um N muito pequeno, por incrível que pareça. Eu tenho essa trombofilia, é a mutação da metiltetraidrofolato redutase, certo? E essa mutação, ela faz com que a gente não sintetize esse ácido fólico. Então, não adianta eu tomar ácido fólico porque o meu corpo não vai absorver, né? E eu só absorveria a formativa dele, que é o metilfolato, né? Então, existem algumas condições clínicas, né, que nos direcionam a prescrever o metilfolato para determinado grupo de mulheres. Ainda não chegamos à conclusão, do ponto de vista da evidência científica, que o metilfolato tem que ser oferecido para toda a população, né? Mas estudos estão sendo feitos nessa linha. O que nós sabemos é que existe, às vezes, uma superdose de ácido fólico sendo administrada. Então, o que é que acontece? O pré-natal, ele não dura 9 meses, ele deve durar 12 meses, que são os 3 meses que antecedem a gestação, que é o período pré-concepcional. E nesses 3 meses de antecedência, a mulher ela já precisa estar ingerindo essa substância, quer seja o ácido fólico, quer seja o metilfolato, na dose ideal, que é de 400 microgramas. O que é que acontece? A maioria das recomendações? Não, das formas, dos dispositivos, das cápsulas que nós temos, Sim. das apresentações farmacêuticas que nós temos, é de 5 miligramas. Mais de 12 vezes a quantidade ideal. Então, é uma superdose, né? Então, a gente tem que dar o que aquela mulher precisa. Então, a orientação é justamente essa. Quando a paciente ela tem alguns critérios, por exemplo, histórico de perdas gestacionais anteriores, histórico de alteração do tubo neural, porque o ácido fólico ou o metilfolato, eles vão atuar justamente na formação do tubo neural. E quando ocorre uma alteração do tubo neural, pode levar a doenças como hidrocefalia, espinha bífida, ou seja, doenças do sistema neurológico que podem acarretar problemas até mesmo levando à morte desses bebês ou dando uma condição de muita vulnerabilidade para essa criança, né? Então, por isso que ele não pode faltar. Porém, a gente precisa identificar que mulheres realmente vão precisar do metilfolato ou, se você tem dúvida e a paciente tem a condição de fazer o uso, prescrever o metilfolato na dose ideal, né? Então, o ácido fólico ou o metilfolato deve ser administrado 3 meses pré-concepção, porque o fechamento do tubo neural ele vai acontecer ali entre 4 a 8 semanas e nesse período de 4 semanas, por exemplo, muitas mulheres nem sabem ainda que estão gestantes. Às vezes nem ocorreu atraso menstrual, né? Ou então era uma gestação, um ciclo menstrual mais prolongado. Então o ideal era que ela já esteja tomando previamente, né? Eu particularmente, né, eu teria que tomar o metilfolato, ou todas as mulheres que possuem essa mutação da metiltetraidrofolato redutase, mas é um exame que não é acessível pelo SUS, né? Muitos planos de saúde também não cobrem esse exame e geralmente só é feito por solicitação de geneticistas com histórias de perdas gestacionais ou mulheres que estão em busca de fertilização in vitro e aí que conseguem ter esse diagnóstico. É tido como uma trombofilia, mas que está mais relacionada a essa questão da falta de sintetizar. Muitas vezes não só o metilfolato, mas também a metilcianocobalamina, no caso a cianocobalamina, que é a vitamina B12, né? Então, muitas vezes essas mulheres elas precisam repor o metilfolato e a metilcianocobalamina. Depois que o tubo neural está todo constituídozinho, então a gente já pode suspender essa vitamina. Ela não precisa ser administrada durante toda a gestação, a não ser que a mulher ela tenha uma anemia megaloblástica, que é por deficiência de ácido fólico. Então, por isso que eu digo que a gente precisa sempre individualizar, né, cada caso, né, avaliar a mulher como um todo e individualizar cada condição. Doutora, pegando esse eixo também do autismo, sim. Como é que a senhora está acompanhando esse cenário que deixa tantas mães ainda sem entender de fato? Porque é um mistério ainda para a ciência
né? Existem várias teorias, né? Já trouxeram essa questão do ácido fólico como vilão, e principalmente quando administrado em alta dose. Já se trouxe a questão do acetaminofén, que é o paracetamol, né? O uso de analgésicos, o uso de determinadas medicações durante a gestação. É por isso que a gente orienta a mulher só tomar a medicação conforme prescrição e às vezes num período mais curto ou sempre com indicação médica, porque de fato a gente ainda não tem um conhecimento real, a gente não tem uma evidência científica que diga é por isso. Mas a gente precisa ir tomando cuidados e procurando ter um estilo de vida saudável, né? Por exemplo, descascar mais e desembrulhar menos, esses alimentos industrializados, né, que a gente tem, que se coloca tanto aditivo, né? E hoje a gente tem uma vida moderna, a mulher ela só agregou mais coisas para fazer, porque ela continua sendo a dona de casa, ela continua cuidando da família, cuidando dos filhos, cuida do trabalho, então ela agregou muita coisa e às vezes ela não consegue, por exemplo, tentar focar mais na dieta, da alimentação da família, né, junto com o companheiro, e às vezes acaba recorrendo a fast foods, tanto para ela quanto para os filhos, por exemplo, e a gente precisa tentar resgatar isso, da importância de uma alimentação saudável. A prática de atividade física na gestação é outra coisa muito importante que vai contribuir a evitar essas comorbidades e essas alterações, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Ter um estilo de vida saudável durante a gestação, encará-la ela como algo fisiológico e natural, eu acho que é o melhor caminho. Tá certo. Doutora, e o projeto que a senhora coordena? Fala um pouco dele para a gente. Pois é, eu faço parte, né, sou diretora técnica da Maternidade Frei Damião e lá a gente tem tentado desenvolver alguns projetos, né, como o Acolher Bem, né, que ajuda a acolher essas mulheres. Tem um projeto Cuidando de Quem Cuida, que também acolhe os profissionais, e a gente faz um trabalho, por exemplo, de mulheres que muitas vezes estão institucionalizadas por muito tempo por serem gestantes de alto risco e disponibiliza um dia diferente para elas e proporciona uma maquiagem, né? Traz um fotógrafo para fazer um álbum de fotografias, porque muitas vezes elas estão tão retidas na maternidade que elas não têm nem tempo e nem têm muitas vezes condição financeira de ter aquilo ali, ter um dia diferente, né? Então é uma experiência muito positiva que a gente tem tido na Maternidade Frei Damião, que foi idealizada por nossa diretora-geral, doutora Celda. E em relação à questão, né, da minha vida profissional mesmo particular, né, eu tenho desenvolvido um projeto muito simples, mas assim que eu acho bem interessante, que é aliar música à informação, que é o Cantando e Informando. Né? Então toda quarta-feira, né, no meu Instagram, Andréa Corrêa GO, eu vou estar trazendo uma temática do universo materno-infantil e da saúde da mulher, que vai estar trabalhando com algum tema importante, polêmico, né, que precisa ser difundido. E aí, quando a gente associa a música, é mais fácil lembrar. Por exemplo, esse que a gente falou com relação ao tempo do bebê, aí vê logo aquela música, esperar o bebê. Então, a gente consegue associar, né? Esse último Cantando e Informando, eu trouxe uma temática assim que é difícil de ser trabalhada, né, que é complexa, mas que é muito importante de ser discutida, que é sobre o luto perinatal, né? Então, uma das coisas que a gente observa na maioria das maternidades é realmente esse despreparo, né, de não conseguir trabalhar com a mulher, essa questão do luto, né? Então, o último Cantando e Informando me marcou bastante. Eu tive uma experiência de uma gestante muito próxima, que inclusive amiga minha de infância, né, que teve uma perda gestacional já mais tardia, já depois das 39 semanas, né? E aquilo ali me marcou muito e me motivou a tratar e trazer cada vez mais a questão desse tema, né, sobre o luto perinatal, que a gente precisa fazer com que a mulher entenda que ele precisa ser vivido, por mais doloroso que seja. Doutora, a gente do portal, a gente agradece pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, e as portas estão sempre abertas, porque o tema, não só esse tema, vários outros que dizem respeito à saúde da mulher, aqui no Portal Clique, é sempre muito bem-vindo, assim como tantos outros. Então a gente agradece muito sua disponibilidade.